Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Cícero desta noite, aqui na TV É Notícia Pernambuco. Lembrando, o programa Conversa com Cícero é transmitido aqui direto dos estúdios da TV É Notícia Pernambuco e retransmitido também pela TV Terra do Beturi, Belo Jardim Sempre e demais blogs que estão transmitindo, em Belo Jardim, região do Agreste Pernambucano, o nosso programa Conversa com Cícero. E aqui estamos, eu sou Cícero Albuquerque, sejam bem-vindos. E ao meu convidado de hoje é esse cara que é o Jefferson Lira. Jefferson Lira, ele é presidente da LBJ aqui de Belo Jardim. E vai falar sobre o esporte em Belo Jardim e como é que está a LBJ hoje aqui em Belo Jardim. Você que está acompanhando aí a nossa live, continue com a gente. Muito obrigado, Jefferson, seja bem-vindo e ao nosso programa Conversa com Cícero. Prazer, boa noite. Boa noite, Cícero. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, certo? Há algum tempo que eu não dou entrevista em blog, certo? E agora eu estou retornando para esse grande blog aqui da cidade de Belo Jardim, a TV É Notícia do nosso amigo Leandro. E agradecer também você, um grande entrevistador aí também renomeado na cidade, vem galgando e vem buscando aí seu espaço aí na TV É Notícia, certo? Vamos debater um pouco de esporte, essa área muito importante da cidade de Belo Jardim. E tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito produtiva, principalmente para os desportistas dessa cidade, os amantes do esporte. Muito bem, é como o Jefferson falou aí, Lembrando que todo convidado que vem aqui, a um pedido da direção, aqui é um programa que respeita as pessoas, um programa sério, um programa de credibilidade e responsabilidade. Beleza? Você que está nos acompanhando aí, eu fico muito grato pelo carinho da audiência, tá bom? Um abraço, e tudo de bom para você que vai acompanhar o nosso programa e vamos debater o esporte aqui no programa Conversa com Cícero hoje. Lembrando que o programa não é política e não é um programa de políticos, A gente aqui vai respeitar as pessoas, não vamos... não é um programa que deseja fazer o mal a alguém, nem falar mal de alguém. É um programa de entretenimento, um programa que respeita a todos os belo-jardinenses. Então sejam bem-vindos ao programa Conversa com Cícero. E é isso aí, Jefferson. Ô Jefferson, por que você decidiu ser presidente da LBJ aqui em Belo Jardim? Fala para mim, por que você decidiu ser presidente? Houve algum convite, a pedido de alguém para você ser presidente? Por que você decidiu? E caso, se houve esse pedido de alguém para você ser presidente, ou você se destinou por si próprio para ser o presidente da LBJ, você viu que estava precisando de alguém para ser o cabeça ali, para progredir ali, dominar o LBJ, O LBJ, se eu não me engano, é Liga Belo Jardinense de Jogos, é isso? Não, Liga Belo Jardinense de Futsal. De futsal, Isso. Então explica para mim, como surgiu algum convite ou você se decidiu por si próprio para ser presidente da LBJ? Como foi isso aí? Boa noite a todos que nos acompanham diretamente do blog É Notícia, a TV É Notícia, aqui da cidade de Belo Jardim. Cícero, na verdade, eu não fui renomeado presidente. Eu me intitulei presidente, porque foi mais ou menos assim. Eu vou iniciar... tentar simplificar do começo. Tinha jogos em Belo Jardim de futsal e eu sempre acompanhei a liga de futsal, a LBF, que tem como presidente Fabrício Lino, certo? Quero mandar um abraço aí para Fabrício e para toda a diretoria da LBF, que por sinal é a liga mais antiga da cidade de Belo Jardim. Aí eu sempre acompanhei a liga, sempre fui para os jogos e era torcedor da Alubel, de Cleitinho da Alubel. Logo em seguida, quando chegou em 2016 para 2017, houve o final do término dessa liga. Fabrício, por motivos pessoais, resolveu parar e disse que não ia mais fazer uma liga. Então ficou escasso o futebol do Belo Jardim. A gente vimos o fim, literalmente, do futebol do Belo Jardim. Então, se juntou eu,
Sandro Céu e Cleitinho da Alubel. A gente se sentou, viu a necessidade de fazer uma liga. Como algo que é de início não é fácil, você vai fazer a construção de uma casa, não é fácil, você vai abrir uma empresa, não é fácil, a liga também não foi fácil. De antemão a gente já tomamos alguns nãos na cidade, não de pessoas do comércio, não de pessoas que gostavam do futebol, não de quadras de futebol, fomos em diversas quadras de futebol, levar ofício, tudo bonitinho, mas o resultado era sempre o mesmo, era um não. Mas a gente não desistiu, a gente não parou o nosso sonho, que era retornar o futsal de Belo Jardim, porque não era só um sonho nosso, mas sim de todos os amantes, do atleta, do treinador. Então fizemos a primeira reunião, marcamos a primeira reunião para ver como era a nossa aceitação, que foi lá no campo da LU, na Coab 1, que teve por sinal o presidente do Pé de Uva, Nereu, o presidente do Bad Boy, também foi o presidente do Zenit Futsal. As principais equipes foram 5 treinadores, Xoxó foi, tá entendendo? E de antemão disseram que ia dar todo o apoio para a gente fazer a primeira liga de futsal. E fizemos a primeira liga de futsal no ano de 2018. Foi um sucesso na quadra do Colégio Diocesano, recorde de público. Uma liga inteira, totalmente grátis. A gente pegou todos os recursos que a gente conseguiu, de amigos, de parceiros, de pessoas do comércio. O comércio de Belo Jardim é um comércio que apoia muito forte o futsal de Belo Jardim. Hoje o esporte de Belo Jardim só é vivo por conta do comércio, de micro e pequenas empresas. Principalmente o pequeno é quem mais é o amante do futebol. Então a gente juntou todos esses recursos, fizemos uma liga de futsal, conseguimos com a diretora Cláudia a quadra do Colégio Doninho, que por sinal fazia pouco tempo que tinha sido inaugurado na cidade de Belo Jardim, e fizemos aí a retornada da primeira liga de futsal. O presidente foi Sandro Céu. Era uma pessoa mais conhecida na cidade, ele era mais renomeado na cidade, no meio do futsal. Então ele foi o presidente, eu fui o vice-presidente, e Cleitinho foi o diretor financeiro e diretor da logística, como ia fazer o andamento daquela competição. Foram apenas 3 cabeças, mas 3 cabeças que fizeram tudo aquilo que era impossível sair do papel se tornar realidade. E a gente vivemos grandes momentos, Cícero. Grandes momentos após 2018 de ascensão no futsal. A gente pegou times como o Bad Boy, como o Zenit, como o Tigres, que foi a primeira vez para a LBJ de 2018. Tiveram uma crescente muito grande e hoje disputaram grandes competições a nível até quase profissional. O Zenit disputou a nível profissional já competições de tão grande foi aquecido. Um futebol que tinha dado seu fim e foi praticamente uma ascensão até o profissional. Na sua visão, como é que está a situação para o público aí que é amante do esporte? Você aí do outro lado da tela que está nos acompanhando, que é amante do esporte belo jardinense. Para você, Jefferson, na sua visão, como é que está a situação no futsal belo jardinense hoje? Como é que se encontra? Cícero, por incrível que pareça, hoje a gente que é amante do futsal de Belo Jardim, eu parei a competição, a gente daqui a pouco trata sobre esse assunto, por alguns motivos que eu vou explicar, mas hoje a gente vive o mesmo sentimento que a gente reviveu em 2017 para 2018. O sentimento de perca do futsal, de fim do futsal, de não ter mais o futsal como o nosso esporte e aquilo que a gente realmente ama como esporte. A gente viveu uma grande ascensão. Hoje a gente tem um fim. Encerramos o ano de 2024 sem nenhuma competição na cidade de Belo Jardim. Isso é muito triste. A gente não tem competições, a gente tem mais de 240 atletas na cidade de Belo Jardim. Hoje a gente viu time igual o Manchester City, do nosso professor Chimbinha, quero mandar um abraço, acabar. O Bayern de Munique, que o presidente era Osias, que faleceu de uma forma trágica aí, tá entendendo? Deixou nós de uma forma precocemente aí novo, mas
se acabou, o Manchester United se acabou, a equipe da Lubel se acabou, a equipe do Pé de Uva, do Eterno Sandro, que já se foi também, que logo mais Véi, Júnior e Bruno assumiu, se acabou também. Então, grandes equipes que se acabaram com o passar do tempo, porque a gente realmente deixou de ter aquela pegada de futsal. E quando se para de executar determinada função, vai perdendo o gosto. Você hoje é um grande entrevistador, tá entendendo? Mas se você passar um certo tempo sem exercer essa função, quando você voltar, você vai exercer ela, certo? Mas não vai ser da mesma forma, talvez não seja com o mesmo carinho ou com a mesma pegada que acontecia. Então isso, a gente só vê aqui na cidade de Belo Jardim hoje, de fato, 3 times atuando, onde a gente chegou a ter praticamente 26 equipes de futsal em Belo Jardim. Hoje só tem apenas 3: Bad Boy, Zenit e Tigres. E mesmo assim, porque vive de recurso financeiro próprio. O Zenit é um time que tem muitos patrocinadores, mas são membros da equipe. E Dinha, Johnny, praticamente faz de artigo para coração e banca o time. Nereu do Bad Boy, Verne e Gerson, que é um dos presidentes do Pé de Uva, é quem banca hoje o Bad Boy, juntos com alguns outros amigos ali, Flávio também, que tira recursos do seu próprio bolso, da sua própria bolacha, e leva o Bad Boy para competições fora, banca carro, banca alimentação, banca roupa de atleta, e hoje o Bad Boy é vivo. A mesma coisa o Tigres, que é de Lucas Cel. Lucas Cel tira recursos da sua empresa para poder manter o Tigres de pé. Mas isso é muito triste, porque as outras equipes ficaram para trás, aonde a gente já poderia ter uma ascensão muito grande do futsal. Hoje a gente tem uma renda per capita hoje da prefeitura de Belo Jardim de praticamente 25 milhões. E a gente aí já vem desde o ano 2000 da cidade de Belo Jardim, que foi criada uma diretoria de esporte, tentar fazer uma simples homologação de diretoria para a secretaria. E até hoje o esporte de Belo Jardim nunca foi valorizado. A gente viu aí a diretoria da SEDEC, que é a antiga Belotan, que era a diretoria do Belotan. É uma diretoria muito importante, que cuida do trânsito, que faz as normas do trânsito e faz com que a logística do trânsito aconteça. Mas ela é uma diretoria nova, ela é um bebê para a vista da diretoria de esportes. E hoje já é secretaria da Belotan, já se tornou secretaria, já tem o seu prédio físico, já tem um secretário, que é o Coronel Souza, atuando, que por sinal faz um grande trabalho na cidade de Belo Jardim. Mas é aquela questão, falta um carinho maior com o esporte de Belo Jardim. Eu usei o Belotan como exemplo, porque é uma secretaria nova, certo, que se tornou SEDEC, mas a secretaria de esporte, a diretoria de esporte aí, já vem desde o ano 2000, vários diretores passaram, vários amantes do futebol de Belo Jardim passaram, mas não se torna secretaria, sempre fica dependente de outra secretaria. E hoje, se não me falha a memória, está pela pasta da educação. Então, todos os recursos que vêm para a diretoria de esporte não são atuados da forma correta para o esporte de Belo Jardim. Sempre vai haver necessidade da educação. E até porque a educação é uma pasta muito mais importante do que o esporte. Primeiramente de tudo, é gerir a educação, saúde e depois algo mais. Mas só que todo aquele recurso que era para ser destinado ao esporte sempre tem uma necessidade para ser destinado na educação. Aí existe essa manobra que não é errado, mas poderia ser utilizado de uma forma melhor para a cidade de Belo Jardim na Secretaria de Esporte. Bem, ô Jefferson, a gente está aqui no programa Conversa com Cícero. O entrevistado de hoje é Jefferson Lira, ele que é o presidente da LBJ aqui de Belo Jardim. O Jefferson hoje comanda algum time? O que é que o Jefferson Lira está fazendo hoje? Está comandando algum time atualmente? Como é que está?
Cícero, não estou à frente de nenhum time, certo? Recentemente eu estava fazendo parte da diretoria do Bad Boy, mas estava muito corrido para mim. Infelizmente não dava para mim fazer o acompanhamento de lá, da logística do Bad Boy, dos treinamentos, das partes de viagens. Sou torcedor do Bad Boy, converso direto com o Nereu, converso direto com o Verne, com o Flávio, com o Jess. Sempre que eu encontro com os atletas, tem uma convivência muito boa entre a gente, certo? Que por sinal um dos grandes times de Belo Jardim e do Agreste Pernambucano, mas hoje eu não faço parte de nenhuma equipe. Você tem, atualmente você tem apoio aí da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, como é que é? Você tem esse apoio do governo municipal para a LBJ, como é? Não, esse é um dos grandes motivos por mim ter parado, certo? A LBJ ela sempre foi regida por políticos e por amigos e pelo comércio de Belo Jardim. Políticos, qual forma? Não teve um político específico para chegar e bancar toda a competição, mas teve sim grandes amigos que fazem parte da política de Belo Jardim, que destinaram um patrocínio simbólico, uma bola, um patrocínio para água, tá entendendo? E a gente vai unindo todas as forças e fazendo competição. Da Prefeitura de Belo Jardim nunca veio nenhum recurso. Vê alguma ajuda para um troféu, mas não é o suficiente. Hoje, para se fazer uma competição na cidade de Belo Jardim, fica em torno de R$22.000. Quando a gente junta parte de troféu, premiação em dinheiro, quadra, alimentação e recursos destinados para arbitragem, certo? Também equipe que trabalha e as outras despesas, segurança que vai surgindo, tem que ter segurança, bombeiro civil nos eventos, divulgação, blogs, equipe de marketing. Quando junta tudo no combo, chega a um todo de quase R$22.000. Então, hoje, nós não temos nenhum recurso destinado pela Prefeitura de Belo Jardim. Hoje, o gestor principal, já sentei algumas vezes com ele, com o Dr. Gilvando Estrela, conversamos sobre esporte, mas infelizmente não vem nenhum recurso destinado. Aí você me pergunta hoje, Jefferson, mas você votou no prefeito atual de Belo Jardim? Votei. Eu votei no prefeito atual de Belo Jardim, o Dr. Gilvando Estrela, porque eu acredito na forma de trabalho dele, acredito que ele fez um trabalho muito produtivo nos últimos 4 anos, mas quando parte para a área de esporte, ele deixou muito a desejar. Deixou a desejar na diretoria de esporte, deixou a desejar nas pessoas que regem a logística do futebol de Belo Jardim. Isso aí eu não concordo. Sou eleitor dele, votei nele declaradamente. Faço menção de aplausos para muitas obras que ele executou na cidade de Belo Jardim, para muitas coisas que ele mudou, mas para o esporte deixa algo muito a desejar. Isso eu já falei até pessoalmente para ele. Ô Jefferson, como tem sido o desempenho das equipes aqui de Belo Jardim no futsal? Como é que tem sido o desempenho? O desempenho das equipes, Cícero, aqui de Belo Jardim, das poucas equipes que restaram, como eu já citei na pergunta anterior, de Zenit, Bad Boy e Tigres, são muito boas. Os números são bons, eles vêm conquistando título ao longo do possível. Mesmo não tendo um carro destinado para esporte, mesmo não tendo nenhum recurso para ajudar esses atletas, nem tão pouca alimentação, praticamente eles não têm nada. Uma vez ou outra é que a equipe do Zenit consegue o carro, mas sempre tem aquela manobra. O carro está em processo de licitação, aí dá um embalo de 3, 4 meses, aí quando arruma o carro, aí vai 1, 2, 3 jogos normal, aí depois dá outro embalo. O motorista foi demitido e está em período de recontratação, aí dá outro embalo de 3, 4 meses. O carro que estava perdeu a licitação, aí outro 3, mais 4 meses. Quando dá fé, entra antes, sai ano, e aquele mesmo feitinho matuto, o mesmo lenga-lenga que não muda, e as equipes de uma forma ou de outra tem que ir para os jogos.
tem que destinar recursos do bolso, de patrocínio, seja lá de onde for. Mas tem que chegar, tem que fazer a competição e tem que honrar o nome da equipe. Você sempre foi amante do esporte. Fala aí para o público dessa câmera aqui que está nos assistindo. Você sempre foi amante do esporte ou você é algo recente? O Jefferson, você entende, pela forma de você falar, eu percebi que você entende muito de esporte, você é um cara muito amante de esporte, né? Surgiu recentemente esse amor pelo esporte ou já faz tempo? Como é ser amante do esporte para você? Cícero, já faz bastante tempo que eu acompanho o esporte de Belo Jardim. Eu não era amante do futsal, certo? Eu comecei ali em 2014, 2015, migrar para o futsal. Mas antes eu acompanhava muito futebol de campo. Quero mandar até um abraço aí pro nosso amigo Duda, certo? Que está nos acompanhando aí. Presidente do São Paulo. Para Thaís Ferreira, o Belo Jardim sempre. E Carlos Alberto, que é um dos caras que batalha muito aí pelo esporte, que é Beto do Linguarudo. Certo? Que por sinal faz um grande trabalho aí à frente do Linguarudo. Ele comentou aqui que nunca faltou o carro. Realmente eu até concordo em partes com ele, com o Beto, que nunca faltou carro para a equipe dele. Tá entendendo? Que por sinal é um cara que faz um grande trabalho, já foi aí pro Pernambucano, já foi para várias outras competições, mas para a equipe, mesmo que eu fazia parte, eu senti isso na pele, que foi a equipe do Bad Boy. Faltou carro sim. Na verdade, nunca teve um carro pro Bad Boy. Teve 1, 2 jogos ou 3. Na equipe anterior que eu fazia parte, que era o Baia de Belo Jardim, também nunca teve carro. Sempre quando a gente viajar do Bad Boy, carro próprio, tem que pagar van de 450, van de 500, van de 600, van de até R$900 que a gente já pagou para ir pro Recife, de ida e volta. Tá entendendo? Tem algumas pessoas que realmente são privilegiadas pela diretoria de esporte, mas falta algo mais, falta destinar um carro especificamente só para aquilo. A gente tem carros feitos, por exemplo, a saúde, o TFD da saúde, é um carro que só vai levar pessoas que precisam do atendimento médico para outras cidades, mas a gente não tem um carro especificamente para as equipes de Belo Jardim e para os jogos, 1 ou 2 vans, tá entendendo? Então é só esclarecendo, Beto, isso aí, tá entendendo? E tenho certeza que vai mudar o esporte de Belo Jardim, a gente vai continuar brigando, mesmo sendo um nome pequeno, mesmo tendo pouco nome, mesmo talvez não tendo um cargo político ou tendo um respeito adequado na cidade de Belo Jardim, mas a nossa causa ela vai ser pautável. A gente sempre vai estar aqui lutando, debatendo, sempre com respeito. Eu acredito que o respeito vai na frente além de tudo, certo? E não tirando o mérito de ninguém também que faz parte da diretoria de esporte de Belo Jardim, até porque a gente tem que avaliar, será que o destino final dos recursos para a área do esporte está chegando na mão desse povo? Porque a gente tem aqui na diretoria de esporte de Belo Jardim, a gente tem um cara que entende de esporte em Belo Jardim. A gente tem como diretor Fabrício Lino, a gente tem Dedo Queijo, que eu mandei até uma foto que vai passar aí, é um cara que está lá cortando as melancia, o que chamar de esporte, ele está à disposição. Beto do Linguarudo, que é um cara aí que sempre, que é Carlos, que está comentando, Carlos Alberto, que sempre está à disposição do esporte. Deza também, que faz parte da Secretaria de Agricultura, mas o que precisa de esporte, ela está lá, tá entendendo? Biscoito, que faz parte da Secretaria de Agricultura, mas é um cara que ajuda muito no esporte de Belo Jardim, na diretoria de esporte. Então tem pessoas realmente que entendem. Mas, infelizmente, não tem como a gente comprar 10 taças dessa daqui se só houver recurso para uma. Então, a nossa briga é isso, para mudar a diretoria de esporte, transformar ela em uma secretaria, a gente ter recurso. Pessoal, hoje vocês têm 300 mil para destinar
para X finalidade, vocês têm 200 mil para destinar ao longo do ano para bolas, você tem 150 mil para doar de terno para as equipes de futsal, vocês têm mais 300 mil para destinar para as competições de Belo Jardim, cada um com a fatiazinha do bolo. Então, realmente, o esporte de Belo Jardim vai começar a andar. Vai começar a andar de uma forma produtiva e a gente vai ver resultado. Mas hoje o que eu estou falando é que a gente não tem resultado porque não tem recurso. Não tem como você fazer uma entrevista comigo só com o microfone. A gente vai estar toda hora trocando microfone. Tá entendendo? Tem que ter no mínimo 2 ou até 3 que é um de reserva caso esse daqui falhe. Isso é verdade. Tá entendendo? Bem, você está acompanhando aí a entrevista com Jefferson Lira, ele que é presidente da LBJ aqui de Belo Jardim, aqui no programa Conversa com Cícero. Jefferson, você falou aí sobre o Dé, né? Quero mandar um abraço pro Dé, eu conheço, é Dé o baixinho, é Dé, né? Da Coab 1, não, aquele Dé que anda com a pasta... Dé do queijo, isso, Dé do queijo. Gente boa, Dé do queijo, eu conheço Dé do queijo, um abraço para ele, inclusive quando eu passo lá em Mazinho ali meu primo, ali em Fritão Itaú, aí às vezes ele tá por lá. Isso, justamente, ele faz ponto lá em Mazinho. Você falou em ideia, o pessoal que tá nos assistindo, vamos aí passar umas fotos, você acabou de falar, umas fotos, né? Ô pessoal, Cícero, né, quer voltar àquela pergunta anterior que você fez, só pra mim, que aí eu acabei entendendo. É a qual que eu fiz, que agora eu não tô nem lembrado qual foi que eu fiz, é relação sobre se tem algum patrocinador, não, é isso não. Não, né? Se tem algum recurso da prefeitura. Sim, algum né? recurso. O governo municipal, a prefeitura municipal apoia, aliás, ajuda, né? Se você recebe alguma ajuda na prefeitura municipal, né? Essa daí que eu fiz. Quero mandar um abraço também aí para dona Edilza, que está nos acompanhando aí, certo? É a esposa do irmão também. E Edson Quirina aí, o famoso Duda do São Paulo. Pronto. Certo? Aí mandar um abraço, está comentando aqui na nossa live. Tá interagindo com a gente. Recurso, Cícero, não. Esse foi um dos grandes motivos pela minha pessoa ter parado. Certo? Fui em algumas reuniões destinadas pela Prefeitura Municipal de Belo Jardim. Participei, ouvi, a gente sentou, debateu, mas hoje, infelizmente... O motivo pela LBJ ter parado é por não ter chegado recurso devido, certo? A gente, como eu te falei, a gente temos um orçamento já fixo de mais ou menos qualquer pessoa que for fazer uma liga de futsal no nível da LBJ vai gastar no topo 22 mil reais e no mínimo 18 mil para fazer uma liga na cidade de Belo Jardim. E eu disse ao prefeito, vamos estudar, vamos fazer um projeto, no mínimo destinado de 10 a 12 mil anual. Não é mensal, nem quinzenal, nem por mês, nem de a cada 6 meses. É anual, a cada ano ter essa verba destinada e que a gente apresente comprovantes para onde essa verba foi, faça declaração realmente para onde essa verba foi e que realmente... Quando a verba chegar, a competição saia do papel e, além dos comprovantes, veja fisicamente, com os próprios olhos. Tá entendendo? A gente não quer pegar uma verba dessa e fazer um fantasma, um Aladim. Pegar ela e sumir no meio do mundo, não dar nem satisfação, nem comprovante, nem nada. Não. A gente quer pegar essa verba, realmente mostrar para onde ela foi destinada. Tá entendendo? Para isso que a gente precisa. E infelizmente o futsal hoje de Belo Jardim parou porque a LBJ parou. Se a LBJ tivesse continuado, se tivesse chegado verba, se a gente tivesse realmente apoio dos órgãos competentes, a gente hoje estaria em ascensão igual o futebol de campo. Infelizmente o futebol de campo vem uma bastante caída por conta dessa questão. Não chega verba suficiente, não chega apoio suficiente. O futebol de campo não é tratado da forma que tem que ser tratada. Hoje o futebol de campo é muito mais antigo do que o futsal na cidade de Belo Jardim, certo? Jogos escolares de Belo Jardim só voltou
porque eu fiz diversas cobranças, eu tinha um programa de esporte também na cidade de Belo Jardim, eu bati de frente, eu questionava, eu brigava, eu ralava realmente o peito. A última entrevista, eu acho que Leandro até se lembra, foi uma entrevista feita com o atual secretário de Educação de Belo Jardim, que foi o Wilson Maciel, no programa Se Liga Belo Jardim. E nós praticamente, entrevistador e entrevistada, a gente praticamente tocou farpas a entrevista toda, que é algo que não deve acontecer, certo? Mas a gente praticamente brigou, porque eu estava brigando justamente com o dono dos poicos, tá entendendo? E eu estava brigando pela minha camisa que eu visto, por algo que eu defendo, por algo que eu gosto. E quando foi no ano depois, a gente voltou aí com jogos escolares, que foi até no IFPE, e foi um sucesso na cidade de Belo Jardim, mas também foi perante a nossa briga. A gente brigou, certo? E a gente conseguiu aí uma vitória, uma mínima vitória para a gente, mas que para os alunos, para quem realmente jogou na cidade de Belo Jardim, jogos escolares significa muito. Bem, Jefferson, a gente tem algumas fotos aí, se o nosso diretor tiver no ponto aí, algumas fotos que a gente tem. Tem uma pessoa lá cortando a melancia lá, aquela pessoa é você, não, né? Ou é Dé do queijo, né? Aí, ó, eu queria que você fosse falando o que é essa foto aí, que o público está assistindo em casa, o público está vendo. Explica aí essa foto, essa corrida, onde foi, referente a que essa corrida era. Diga aí, por gentileza, pessoal, você se lembra dessa foto aí? Essa corrida aí foi a LBJ Esportes que promoveu, certo? A LBJ Esporte foi a primeira corrida da cidade de Belo Jardim. Belo Jardim. Tem muita gente. Dá para tá lá na tela, Leandro, a foto? Bastante gente mesmo. Essa foto que o público está acompanhando aí na tela, aí é ao lado do Colégio Diocesano, em frente ao Colégio Cassiano. Foi a primeira corrida na cidade de Belo Jardim, a nível nacional. Veio atletas do Brasil todo, certo? O Japa nessa corrida tirou em terceiro colocado, e quem venceu a corrida foi Márcio Leão, que tinha acabado de vencer a meia maratona do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, o cara saiu do Rio de Janeiro para vir correr em Belo Jardim. Foi a primeira corrida a nível nacional, a primeira corrida de Belo Jardim, primeira e única corrida de Belo Jardim a ser toda chipada. Todos os atletas correram com chip, número de peito, ganharam uniforme, certo? A corrida foi toda cronometrada, foi toda acompanhada por policiamento, pela Secretaria de Belo Jardim, que era até a SEDEC, fez esse acompanhamento juntamente com a gente. A corrida teve pontos de distribuição de hidratação, então foi todo um cronograma montado para receber atletas de nível nacional. Só para você ter uma ideia dessa corrida, Cícero, pela quantidade da foto ali, dá para você perceber que a gente teve na cerca de quase 600 atletas. Todos os hotéis de Belo Jardim ficaram lotados. A gente conseguiu aí, juntamente também com a Secretaria de Esporte de Educação de Belo Jardim, escolas, que foi o Castelinho. E se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi o Castelinho e o Sebastião Cabral. Pessoas para ficar 3 dias antes, até o dia da corrida, abrigada, porque não tinha mais vaga em hotéis, e pessoas também que não tinham recursos financeiros. Então, depois dessa corrida, Cícero, o Japa viveu uma grande ascensão. Hoje o Japa faz parte da seleção brasileira, certo? Faz parte da seleção brasileira, é residente de Belo Jardim e já ganhou a meia maratona do Rio e já ganhou a maratona também de São Paulo. Então o Japa, depois, para você só perceber como o esporte amador transforma as vidas. Talvez se não tivesse essa corrida e se o Japa não tivesse tido um contato com os melhores do Brasil, talvez não tivesse até incentivado o cara correr um pouco mais, treinar um pouco mais, sonhar um pouco mais. Nessa corrida ele chegou em terceiro. O Márcio Leão chegou em primeiro.
Já na última maratona do Rio que teve recentemente, que o Japa comemorou muito, o Márcio Leão chegou em segundo. Quem chegou em primeiro foi o Japa. Só para você sentir, alguns anos depois, como é que tá. E hoje o Japa faz parte, é um dos principais atletas da seleção brasileira. Bem, você está acompanhando aí, né, as fotos, olha. O Dé, olha o Dé lá. Um abraço, Dé do Queijo, cortando aí. Explica aí, o Dé. Quantas... Aí, foi em torno de quantos alimentos assim que vocês serviram aí? Foi o quê? Foi para servir? Foi aos os atletas? Como foi isso aí? Explica aí essa foto de Dé aí. Dé cortando a melancia. Explica aí, por gentileza. Quero mandar um abraço aí pro nosso... Quem tiver, na verdade, aí com o nosso amigo Dé do Queijo, certo? Aí que manda um abraço aí para ele, esse cara muito importante do Esporte Belo Jardim. Eu acredito que Dé do Queijo é uma figura simbólica já do Esporte Belo Jardim, uma lenda viva, certo? Gente boa demais. Recentemente, nosso amigo Dé do Queijo aí passou por alguns problemas de saúde, mas tudo é no tempo de Deus. Existe tempo para todas as coisas, para plantar e para colher. E Deus viu a necessidade dele continuar junto ao nosso meio ainda e continuar plantando. Tenho certeza que os frutos que ele está plantando, ele vai colher mais no futuro aí, esse cara extraordinário. Voltando aí para a parte aí do banquete, aí foi um banquete todo montado para os atletas da corrida, que foi uma corrida de 6 km, mas que por sinal a ser um percurso pequeno, mas tem um desgaste muito grande, principalmente pelo pelotão de elite, que é quem realmente vem para disputar a corrida. Quem vem para disputar a corrida, 6 km, é a mesma coisa dele ter corrido 20, porque em 6 ele vai dar todo a sua energia. Ele vai correr em alta intensidade. Só para você sentir, eu estava na moto no dia, fazendo um acompanhamento dele, estava numa bis. E eu digo, tem condições não desses caras correr isso tudo não, pô. E eu falando com outro rapaz que estava na moto, fazendo um acompanhamento da corrida, como apoio também, eu disse, tem condições não desses caras correr não, pô. A moto tinha hora que chegava em 40, 45, quase 50 e ele não baixava não, a passada não. Realmente é algo surreal, tá entendendo? E aí foi investido na faixa de quase, juntando com o gelo, tudo, quase R$1.200. A gente colocou aí dentro da quadra diocesana só de alimentação. Foi muita fruta. Foi muita fruta. O pessoal ficou abismado com a recepção da gente calorosa que a gente teve aí na quadra do diocesano. E realmente todos os atletas saciaram, repetiram. E sobrou ainda muita fruta que também no final a gente fez toda a doação para aqueles atletas que ainda tinham que continuar abrigados nas escolas de Belo Jardim até o dia seguinte para pegar seus transportes. Gostaria que o diretor fosse... Tem mais aí. Tem em torno de quantas medalhas aí? Tem mais ou menos uma base. Tem muitas medalhas aí de atletismo, né? Tem mais ou menos uma base aí. Essas foram as medalhas que os atletas receberam após o término da corrida, foi? Isso, Cícero. Essas medalhas aí foi as medalhas que todos os atletas receberam. A gente tem aí a faixa de quase 700 medalhas. Sobrou ainda muita medalha, certo? Essa medalha é uma medalha cromada. Ela é uma cromada com banho de ouro envelhecido. Ela é uma medalha que ela saiu cara. A gente comprou ela no Rio Grande do Sul, certo? A gente tivemos que comprar ela 4 meses antes, certo? Chegasse a ver, Leandro, ela é uma medalha pesada, pesada e realmente de uma ótima qualidade. Até hoje eu tenho uma em casa, certo? E já faz bastante tempo. E ela não enferrujou, ela não pegou oxidação. Então foi uma estrutura muito grande que a gente montou e uma estrutura digna de quem estava vindo para a corrida, digna de quem ia correr, tá entendendo? A gente queria passar a sensação de realmente uma corrida a nível profissional para quem estava dentro da corrida. E quem estava na corrida realmente sentiu isso. Uma corrida a nível profissional. Bem, você está acompanhando aí o programa Conversa com Cícero, sendo transmitido aqui da tela da sua TV Notícia Pernambuco. Agora vamos aí à próxima foto, né? Que aí, ô Jefferson, aí você está entregando
pelo que eu estou vendo, as medalhas aos atletas ou não? Pelo que eu estou vendo aí, tem um atleta com a medalha na mão, né? Você está entregando, não é isso? Não? Explica aí. Esse daí não é um atleta, não. Esse não? daí é o entrevistador do Globo Esporte de Belo Jardim. Ele pegou um pouco da nossa entrevista, certo? Concebeu a honra da gente dar entrevista um pouquinho para ele. E a gente tivemos o privilégio aí de presentear ele com o troféu da LBJ e também com a medalha da LBJ aí, certo? E esse cara aí honrado, que até hoje é o apresentador do Globo Esporte. Do Globo Esporte, né? Isso, do Globo Esporte. E a gente tivemos esse contato aí com ele aí. Foi uma honra e, como diz mãe, né? Eu tô na Globo. Foi um prazer, viu? Eu assisto esse cara. Agora explica aí, essa última foto aí que o nosso diretor colocou, a direção colocou aí, ó. Tem vários. Isso é tudo atleta ou são pessoas que foram assistir lá os jogos? Esses aí, Cícero, são torcedores. Torcedores, quando né? falaram que a LBJ na quadra do Colégio Donino era o fim, que tinha acabado, que realmente a gente não ia ir para a próxima edição, a gente fez com que o Deus do impossível se tornasse realidade. Ele nos honrou novamente e a gente saiu do Colégio Donino e foi para a quadra do Diocesano. Em plena pandemia, a gente conseguiu colocar aí mais de 2.000 pessoas, certo? Mais de 2.000 pessoas. Isso aí foi na hora dos pênaltis, que um jogo que foi para os pênaltis de semifinal. A G Clube 7, que tinha como presidente Alex, que é outro time que se acabou também na cidade de Belo Jardim, e os direitinhos da cidade de Caruaru. Essa terminou em 1-1 esse jogo. E eles foram para o pênalti, certo? Só para você ter ideia da quantidade de pessoas que atrás o palco, as arquibancadas ainda estavam tudo lotada. A gente conseguiu aí colocar quase 2.000 pessoas dentro da quadra. No outro dia eu levei uma butada maior do que o Sertão, porque era época de pandemia. Mas toda a butada que eu levei valeu a pena. Pois é, a gente está entrevistando aqui o Jefferson Lira no programa Conversa com Cícero aqui na tela da sua TV Notícia Pernambuco. Retransmissão pelos demais blogs parceiros aqui da cidade e região. E fica aí ligadinho com a gente, tá bom? A gente vai ao intervalo, tomar um pouco d'água. Daqui a pouco a gente volta com um papo muito legal, muito bacana, né? Aqui ao meu lado com o Jefferson Lira, ele presidente da LBJ aqui de Belo Jardim. Sai daí não, a gente volta já já. Seus óculos, essa e várias outras armações você encontra aqui nas Óticas Visão. Temos armações para todos os estilos, do mais simples ao robusto, e a qualidade que você só encontra aqui na Ótica Visão. Então clique aqui no link agora e agende já a sua consulta.
Muito bem, de volta aqui no seu programa Conversa com Cícero, na tela da sua TV É Notícia Pernambuco. Programa este que é gerado aqui direto dos estúdios da sua TV É Notícia Pernambuco e também retransmitido pelos demais blogs parceiros. Conversa com Cícero, um programa de entretenimento que respeita toda e qualquer pessoa, entendeu? Então vamos continuar aqui. Ao meu lado, o presidente da LBJ, o Jefferson Lira, falando aqui, né, no decorrer desses anos, sobre as premiações da LBJ, e falando em premiação, sobre o que teve os eventos, né? Falando em premiação, eu gostaria de perguntar a você, Jefferson, a LBJ você já recebeu alguma premiação, ou seja, a LBJ já recebeu alguma premiação nesses anos? E quantas? Depois, outra pergunta em seguida, eu vou perguntar a você quantas premiações ela... 2 em 1, né? Você recebeu. Fala aí para mim se recebeu alguma premiação. Premiação, Cícero, que você fala em homenagem? Em homenagem à LBJ. Cícero, por incrível que pareça, infelizmente não. A gente não recebemos nenhuma premiação. Até porque a gente foi a competição que mais colocou gente em quadra, a competição que mais fez edições calorosas na cidade de Belo Jardim, o campeonato que mais trouxe equipes de fora, que mais conseguiu colocar números de equipes de dentro de quadra. A gente bateu todos os recordes quando se fala em competição na cidade de Belo Jardim. Mas a gente sempre foi a competição que realmente bateu de frente com esse sistema que tem montado contra o esporte de Belo Jardim. Então esse é um dos fatores. Quem bate nunca é homenageado. Geralmente o sistema quer que a gente bata palmas para eles, mesmo eles estando errados, certo? Então por esse e por outros motivos que a gente nunca foi condecorado com nenhuma premiação. Mas a maior premiação, só corrigindo, a gente recebeu sim uma premiação. A maior premiação que a gente recebeu foi do povo, foi do amante, foi do torcedor, foi do dono de time, foi dos torcedores, que hoje em dia para a gente, Jefferson, quando é que vai ter outra competição? Jefferson, a LBJ tem que votar. Jefferson, a LBJ não tem futsal em Belo Jardim. Então essa é a maior premiação, é o respeito das ruas e do público que acompanhou ao longo desse tempo aí da nossa jornada a LBJ. Ô Jefferson, era quantos treinadores tinha? Quantos, ao melhor, depois eu pergunto, quantos times tinha dentro da LBJ? Se eu não me engano, vamos dar um exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, beleza. Ali é uma instituição, tipo a LBJ. Tem vários times ali, né? Junto ali, que a CBF comanda, né, o futebol brasileiro. Um exemplo, a LBJ tinha quantos times dentro da LBJ ali? Cícero, a gente fazia competições com 16 equipes, certo? A gente costumava fazer com 16 equipes, que na verdade já era algo impossível de fazer na cidade de Belo Jardim. Mas a gente sempre fazia com 16 equipes, que era um número bom para fazer um chaveamento bom, para a primeira fase se tornar uma fase legal, tanto para a gente trabalhar, tanto para o público assistir negativamente as próximas etapas, quarta de finais, semifinal e final. A gente não tinha oitavas de final, sempre era feito nessa logística. Chegou a ter, ou seja, você só tinha final e semifinal, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Não. Isso, a gente tinha a primeira fase, que era a fase de grupo, isso. Quartas de final, isso. Semifinal e final. Porque tem as oitavas, né? Também não tinha oitava. Isso, a gente não fazia oitavas. Isso, a gente não fazia oitavas. Os times que tinham dentro participava também dos outros eventos na região? Você chegou a participar de algum evento na região, a LBJ, tal, junto com uma outra instituição de outra cidade? Como era?
Participava sim, Cícero. A gente tinha a nossa competição LBJ e geralmente a gente viveu um ano de grande ascensão. O futsal de Belo Jardim é o polo de atletas Belo Jardim. Só que a gente, infelizmente, não valoriza como tem que ser valorizado nossos atletas amadores, certo? Quando o Belo Jardim vivia uma grande ascensão no futsal, negativamente as outras cidades como Caruaru, Lajeado, Tacaimbó, Camusim de São Félix, deixa eu ver aqui mais, São Bento do Una, vivia grandes ascensões no futsal do Belo Jardim. E geralmente a tabela da gente confrontava com jogos de equipes que iam jogar aqui com outras competições, e a gente tinha que fazer toda uma logística, ligar para as outras equipes, fazer o remanejamento de horário, o remanejamento de dias, ligar para presidentes, entrar em um acordo, mudar a data, fazer um recaixamento, e era toda uma logística, realmente muito trabalhoso, mas algo que valia muito a pena, e no final, graças a Deus, tudo dava certo. Mas chegou a participar de algum campeonato em Brejo também, não? Brejo da Amado de Deus? Brejo da Amado de Deus. Eu me lembrei. Isso, Brejo da Amado de Deus, que teve grandes equipes de Belo Jardim que jogou a LBJ. E Brejo da Amado de Deus tantas cidades que a gente passa a esquecer. A Turquia, não, meu Deus, agora fugiu da cabeça, é tanta equipe. Daqui a pouco eu me lembro, é uma equipe que sempre jogava lá de Brejo de Amado de Deus com a gente. Tinha mais de 2 equipes. O Tutulinha de Brejo, e tinha outra equipe que jogava lá. Tinha umas 4 equipes que sempre participavam da LBJ de Brejo de Amado de Deus. Como está o seu contato hoje? Gostaria que você falasse para o público belo-jardinense com os treinadores, né, de futsal, das equipes de futsal aqui de Belo Jardim. Como é que está o seu contato? Você tem tido contato com os treinadores? Ou parou por aí mesmo? Como é que é? Cícero, o nosso contato está bem. A gente sempre, quando se vê, se complementa, fala sobre o futsal do Belo Jardim, a gente brinca. Só que, infelizmente, não dá para a gente trabalhar por conta dessa logística. Apoio. A gente hoje é dependente do órgão público fazer esporte. Hoje em dia está tudo muito caro, quadra está caro, a gente não tem um ginásio municipal na cidade de Belo Jardim. Hoje a gente completou 101 anos de Belo Jardim, a gente tem, De Belo Jardim, 101 anos, não. Belo Jardim tem quantos anos, Leandro? Belo Jardim tem 96 anos, não é isso, Leandro? 96 anos, né? Segundo a nossa direção, 96 Hoje, anos. Belo Jardim, Cícero, só para você entender como é que funciona o esporte de Belo Jardim, hoje nós temos 96 anos, como você acabou aí de sinalizar, certo? E Belo Jardim é uma micro-região. Toda cidade que ela é subdesenvolvida, rodeadas por cidades, ela se torna uma cidade micro-região. E Belo Jardim hoje ela é rodeada por Brejo de Amado de Deus, por Tacaimbó, São Bento do Una e Sanharó. Aí, se a gente fazer rapidamente essas cidades que eu acabei de falar não têm uma renda per capita no nível de Belo Jardim, não tem sequer o desenvolvimento de Belo Jardim, não tem empresas como Nato, Palmeirão e Moura no nível de Belo Jardim, não tem essas cidades, certo? Mas se a gente pegar Sanharó, tem ginásio municipal. Se a gente pegar São Bento do Una, tem 2 ginásios municipal. Se a gente pegar Tacaimbó, quando entra em Tacaimbó, do lado direito, tem um ginásio municipal. E se a gente pegar Brejo da Amado de Deus, tem um ginásio municipal. Só a cidade de Belo Jardim que não tem um ginásio sequer municipal. Tem muita gente que confunde quadra da escola municipal com o ginásio municipal. Aquelas quadras ela não serve para mim e não serve para você, Cícero, caso você queira montar um time e praticar esporte lá. Aquelas quadras são especificamente para atender a finalidade da escola. Se você quiser jogar à noite, não pode,
porque tem aula. Se você quiser jogar à tarde, também não pode, porque vai atrapalhar a aula. E se você quiser jogar de manhã, não pode, porque vai atrapalhar a aula. Então, aquela quadra só serve especificamente para atender a escola. A gente não tem um ginásio municipal e já veio verba para Belo Jardim destinada pelo órgão federal. Já veio uma verba para Belo Jardim para a construção de um ginásio municipal. Mas viram que o Esporte de Belo Jardim não precisava de um ginásio municipal, pegaram essa verba e destinaram para outra finalidade, certo? E hoje a gente, infelizmente, com 96 anos de idade, a cidade não tem sequer um ginásio municipal. Se a gente hoje quiser fazer esporte, a gente tem que ir para o Diocesano, que é um colégio privado, e tem que alugar. A gente tem que ir para o Sesc, que é um colégio privado, e tem que alugar. Ou a gente tem que ir para o IFPE de Belo Jardim, que é um órgão federal, que nem sempre tem horário, ou tem agenda, ou também é uma escola. Se tiver tendo aula à noite, se tiver tendo alguma atividade da escola, não pode ter eventos, porque vai atrapalhar na finalidade maior, que é a escola. Ô Jefferson, fala aí para o público que está nos acompanhando pela tela da TV Notícia Pernambuco, e também fala aí para mim, para todos nós, qual é a sua inspiração para que você venha continuar na presidência da LBJ? O que tem me inspirado para você continuar na presidência da LBJ? Fala aí para a gente. Cícero, a inspiração maior para a gente que faz esporte amador, certo? É quando a gente olha para aquele cara, diversas vezes eu vi isso aí. Eu presenciei diversas vezes, para a gente ver aquele cara que usava droga. Diversas vezes eu encontrei ele na rua bêbado, drogado, usando entorpecentes como maconha, pó, pedra, realmente dependente da substância química. E algum tempo depois eu vi a vida dele transformada, porque ele entrou num time, eu vou usar como exemplo aqui o Zenit, que é um dos times que mais treina em Belo Jardim. Ele entrou num time como o Zenit. Ele teve que manter o cronograma do Zenit se quiser continuar jogando no Zenit. Na segunda treinar, na quarta treinar, na sexta treinar, sábado ou domingo jogos, ou em Belo Jardim ou fora. Então ele teve que manter esse cronograma. E com o passar dos dias, esse cara foi transformado. Ele não teve mais necessidade de usar droga, ele parou mais de beber, ele começou a treinar mais, o organismo dele, o corpo dele começou a ser trabalhado de uma forma diferente, porque quem pratica esporte tanto faz bem à saúde, como evita de outras substâncias entrar no corpo da gente, que o próprio corpo começa a fazer a expulsão daquela substância. A gente não tem mais, como é que se diz, o mesmo prazer em usar. Então isso é o que fazia. O que faz realmente a gente continuar a querer fazer esporte em Belo Jardim. Não tem ninguém na cidade de Belo Jardim que fez campeonatos em Belo Jardim, que enricou, que comprou carro, que comprou imóveis, que comprou moto, mas sim transformou vidas. Pegou crianças, como o Xoxó pega realmente criança. A vida de Xoxó foi feita nos campos e no futsal, e começou a treinar. Um projeto que fez parte da LBJ, que foi a Digital Futivida, que por sinal fez um grande trabalho na cidade de Belo Jardim, e hoje, infelizmente, pelo término do futsal veio a acabar, e realmente transformou vidas. Tem caras aí que a gente olhava e dizia: eita, esse cara aí não passa mais de 2 anos não, esse cara aí não termina um ano, não chega dezembro não. Mas o esporte transformou ele, foi lapidando ele e transformou a vida. O esporte é educação e é saúde, é vinculado a essas duas pastas. Por isso que a gente bate tanto forte com o esporte de Belo Jardim. Tinha que haver. Hoje a gente, só para finalizar, Cícero, a gente pega bairros de Belo Jardim, como Viana Moura da Faculdade, não tem uma quadra poliesportiva e não tem uma academia da cidade.
A gente pega Viana da faculdade, não tem nenhuma quadra poliesportiva, tem a da escola, que não serve para o bairro, só para a escola, para os alunos. Mas não tem uma quadra para o bairro, nem uma academia da cidade. A gente pega o bairro do Frei de Amião e Bela Vista, também não tem sequer um campo. Tem um campo que por muitos anos quem lutou lá foi Duda, presidente do São Paulo, que vem lutando, sempre que tem um tempo passa uma máquina, limpa, faz uma barrinha, uma coisa e outra, mas não tem sequer vestiário, não tem banco porque os órgãos públicos não ligam. A gente pega, descendo ali, Santo Antônio, Coab 2, Coab 3 e o Chorão lá embaixo, né? A gente não tem sequer um campo municipal e uma academia da cidade. A gente teve agora um society lá, no final ali do Santo Antônio, porque foi a Moura quem fez. A gente, antes desse society, a gente pega o maior exemplo, Cícero. O Parque Ariano Suassuna. A gente tem quase 5.000 metros quadrados lá dentro. Hoje a gente, dentro do Parque Ariano Suassuna, a gente tem uma quadra poliesportiva, a gente tem academia da cidade, a gente tem vestuários, a gente tem lanchonete e a gente tem um campo. E ainda tem um parquinho para criança. Mas se você for entrar lá essa hora, você sai sem os sapatos. Porque é só ponto de prostituição, de droga, tá tudo acabado, abandonado, do mato, lá, comeu tudo. Até os ferros dos alambrados da quadra o tempo comeu. Então isso mostra o descaso. Aonde seria algo para ser centro de recuperação de vida, hoje é um cemitério de vidas. De vidas vivas. É um cemitério de pessoas que passam a morrer ao passar dos dias dentro daquele local. Ou seja, na opinião do Jefferson, o esporte ele tem ajudado as pessoas. O esporte, não só você, como outras pessoas que eu já cheguei a entrevistar no meu programa, em outros programas também, até de rádio, que as pessoas que trabalham com esporte, como você que é presidente de alguma instituição esportiva, eles acreditam, eu também inclusive eu acredito, que o esporte, eu acredito, é uma palavra muito bonita, que o esporte ele tem ajudado, colaborado para tirar as pessoas de alguma dependência, para salvar as pessoas de alguma dependência química, seja álcool e etc. E tantos outros vícios que tem por aí, né? Tem ajudado as pessoas, né, o esporte, né? Você acredita nisso, no caso. Você confirma, acredita que o esporte tem colaborado para salvar as pessoas da dependência química, seja álcool o que for, não é verdade? Cícero, não só dependências químicas, a gente bate muito forte dependência química, porque hoje dependência química, o álcool, a droga, o LST, é o que mais bate de frente com o ser humano. Mas se a gente praticar esporte, a gente vê resultados, pessoas aí com ansiedade alta, que começam a praticar esporte que não sente mais ansiedade, pessoas que têm depressão, começam a praticar esporte, não tem mais depressão, certo? Então é algo que realmente começa a ser um centro de tratamento. Passa de ser um simples esporte para ser um centro de tratamento que é para saúde, é um centro de tratamento grátis. A gente não está investindo nada. O órgão público só investe o local e o ambiente. O próprio ser humano vai para aquele local e ambiente, ele se trata da forma que ele quer, ou pulando corda, ou jogando bola, ou jogando futsal, ou tênis, ou basquete, ou fazendo calistenia, ou fazendo crossfit, ou dança, enfim, seja lá a área que for, é esporte, ele está se tratando. A gente viu recentemente, que a gente passou aí recentemente, pelo maior problema de saúde mundial, que foi a Covid-19. Muitas pessoas, a forma de escapar de um tubo respiratório da Covid-19 era correndo, era praticando esporte. Se deram a própria vida através do esporte. A gente tem como exemplo aí se o Beto tiver ao vivo aí, me lembra, por favor, aquele menino que faz parte da diretoria do Linguarudo, Alcides, lá da Coab 1, que trabalha na Moura,
Ele pesava uns 120, 140 quilos, se eu não me engano. Era diretor do Liguarudo, pegou Covid-19, foi entubado, chegou por diversas as vezes na beira da morte, e a maneira quando ele escapou melhorou o seu laudo clínico, e o médico disse, ó, se você fizer isso aqui você morre, se você for para cá você morre, se você for para a direita você morre, se for para a esquerda você morre. Hoje em dia o cara vive bem, faz academia, corrida, e hoje o esporte dá uma nova vida. É um cara que escapou da Covid-19, que o médico realmente disse a ele, você não tem expectativa de vida. Hoje ele realmente vê expectativa de vida onde não tinha vida, através do esporte. Muito bom, isso aí. Vamos falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores, né? Tá aí na tela os nossos patrocinadores. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Deixa eu falar aqui da Lavô, né? Não, Lavô não. Vou falar aqui da Escola Reino Infantil. Né? Escola Reino Infantil, ela fica aí na Coab 1, a Escola Reino Infantil, você matricula lá o seu filho e tem, claro, um bom atendimento, né? Tem uma recepção muito aconchegante, muito boa para o seu filho. Vá lá, matricule-se na Escola Gente Infantil não, a Escola Reino Infantil, na Escola Reino Infantil, lá na Coab 1, Escola Reino Infantil. Vamos falar agora da Lavô Lavanderia, onde você chega com a sua roupa suja, mas sai limpinha, cheirosinha, tudo isso ali no centro de Belo Jardim, aqui na terra do Bituri. Deixa eu falar da Ótica Visão. Ótica Visão, a preferida da cidade, onde você chega lá, é bem atendido, ainda sai com seus óculos, né? Muito bem recepcionado quando você chegar lá na Ótica Visão, aqui em Belo Jardim. Fica ali por detrás do calçadão. Beleza? Lavô Lavanderia e Ótica Visão e Escola Reino Infantil na Coab 1. De volta aqui na tela da sua TV Notícia Pernambuco. E muito bem. Ô Jefferson, deixa eu perguntar a você, quantas edições teve a LBJ? Teve quantas edições? Cícero, a gente conseguimos fazer na cidade de Belo Jardim 5 edições de futsal, uma de corrida e uma de futsal. A gente foi a primeira instituição que fizemos de corrida a nível nacional e também uma de futsal a nível agreste. Ou seja, teve quantas edições? Teve uma a nível nacional, né? Uma de corrida, uma de futsal e 5 de futsal. Ou seja, teve, totalizando 7 edições, né? Isso. Muito bem. Quais foram aí os motivos para você ter parado, né, a competição, as competições da LBJ? O que foi que motivou você parar por aqui? O que me motivou a parar é algo que eu já disse desde o começo. É aquela questão, falta de incentivo, é falta de recurso, é falta de verba destinada para algo tão importante que na verdade não chega. Então esses foram um dos motivos, certo? Eu tenho certeza que tudo é no tempo de Deus. Existe tempo para plantar e para colher. Esse foi o tempo da gente de parar. Não tinha mais como a gente chegar e mais para frente, porque aquela questão começou a aumentar os gastos, a logística começou a aumentar e realmente a gente não conseguia arcar com todas as despesas. Então, pessoas ficariam prejudicadas ao longo do caminho. Então, essa foi a nossa decisão. Foi parar, foi encerrar, foi dar um tempo. E tenho certeza que logo mais na frente, a gente está voltando. Tudo é no tempo de Deus. Como eu já venho citando há muito tempo aqui, existe tempo para tudo, para plantar e para colher. Esse foi o tempo da gente plantar. Tenho certeza que logo mais na frente a gente vai colher e só quem vai ganhar é o público do Belo Jardim. Qual é o seu ponto de vista sobre a diretoria de esportes? Quero mandar um abraço também, antes de responder você, Cícero, para o irmão Claudemir também que está nos acompanhando, certo? Aqui diretamente do Instagram de Dona Edilza. E Luiz Alves também está nos acompanhando. Um abraço aí, que Deus possa abençoar. Qual foi a pergunta mesmo que fui? Desculpa aí. Qual é o seu ponto de vista sobre a diretoria
de esportes, né? Que eu perguntei a você. O meu ponto de vista, Cícero, sobre a diretoria de esporte é algo na cidade de Belo Jardim que infelizmente não funciona. Tem pessoas realmente preparadas e gabaritadas para estar naqueles cargos. Só que infelizmente, enquanto ela estiver dependente de outra pasta, não tem como se fazer esporte pelo órgão público do Belo Jardim. A diretoria de esporte ela foi vinculada à Secretaria de Cultura, depois ela foi vinculada à Secretaria de Turismo e Paisagismo, voltou para a cultura novamente e agora voltou novamente, que estava antigamente, para a pasta da educação. Então a gente está numa, como é que se diz, em uma cadeia sem uma porta de saída, só girando, e a gente não tem uma saída. Enquanto ela não se homologar Secretaria de Esporte, que é algo tão simples, só colocar um projeto ali dentro da Câmara dos Vereadores, ser aprovado, certo, pelos vereadores, levar para o prefeito sancionar a lei, dar o carimbo e a assinatura dele, e a gente passa a ter liberdade no esporte de Belo Jardim. Quando tinha a LBJ, quantos patrocinadores tinha? Vocês chegaram a ter quantos patrocinadores? Na verdade, a gente não tinha patrocinador na LBJ, a gente tinha amigos. Amigos, né? Certo. Isso, a gente tinha amigos. Tinha amigos que chegavam, Jefferson, eu não tenho dinheiro para te ajudar, cara, mas eu tenho um fardo de água por semana, eu te dar. Oxe, eu disse, viesse embora. Jefferson, não tenho dinheiro para te dar, mas eu posso te dar aí a transmissão dos jogos, venha-se embora. Eu posso te ajudar com uma despesa aí de um segurança, eu posso te ajudar aí com ajuda para o combustível dos árbitros, eu posso oferecer o lanche para a equipe que vai trabalhar. Então é aquela questão, a gente juntava tudo, juntava as forças e fazia realmente competição. Só para não ficar só em competição. A gente, antes da competição, eu acho que Leandro se lembra, a gente fazia congressos que era para o sorteio, e realmente os nossos congressos era regado de muita coisa. Era regado para aquele cara que gosta de tomar sua cervejinha, a gente colocava cerveja à vontade. Para o cara que ia tomar seu refrigerante à vontade, comida à vontade, banda ao vivo, piscina, tá entendendo? Então a gente sorteio em forma realmente de sorteio, tipo um bingo, tá entendendo? Tudo limpo e transparente. A gente fazia congresso que o pessoal saía, quando é que vai ter outro? Então era competição, não era simplesmente uma competição, era realmente um evento de Belo Jardim que fazia já parte do calendário municipal de Belo Jardim. Infelizmente hoje a gente sente essa necessidade. Quando chega o mês de agosto para setembro, que era quando costumava ter a competição na cidade de Belo Jardim, já havia pessoas na expectativa, na ansiedade, ali esperando. Vai começar quando? Quando é que vai ter o sorteio? Fulano vai pegar fulano, e começava aquela maroca. Se pegar meu time vai apanhar, se pegar meu time vai perder, não sei o que. Então hoje não tem mais. A gente não sente mais isso. E cada dia que vai se passando, só quem perde é os jovens de Belo Jardim que migravam para o futsal. Porque quando completava de 12 a 14 anos, o sonho de toda criança era realmente jogar na LBJ. Fazer parte da LBJ. Jogar nos melhores times da LBJ. Jogar contra o Zenit, jogar contra o Bad Boy, jogar contra o Tigre, jogar contra o Pé de Uva. Tá entendendo? Pegar uma equipe renomeada de Caruaru, independente de Caruaru, tá entendendo? Os direitinhos de Caruaru, a Turquia de Brejo, Tutulinha de Brejo, o Mila de Camusim de São Félix. Então se tornava algo que os jovens diziam: eu quero jogar numa equipe menos favorecida, porque ela ia ter vaga, mas também eu quero pegar fulano. Era um sonho deles, tá entendendo? Infelizmente hoje não tem mais. Bem, o programa Conversa com Cícero está próximo do final,
Daqui a pouco a gente vai encerrar o programa, mas eu tenho aqui mais duas perguntas para o Jefferson, presidente da LBJ, aqui de Belo Jardim. Você que está acompanhando, muitíssimo obrigado pelo seu carinho da audiência, você que está do outro lado da tela, Notícia Pernambuco, pelos demais blogs parceiros, Terra do Bituri, Belo Jardim, sempre com a gente, entendeu? E a gente vai seguir em frente, antes de terminar o nosso programa, com mais duas questões aqui. Chegou a ter quantos atletas assim dentro da LBJ? Você falou dos times, agora fala aí dos atletas. Quantos atletas? De atleta a gente chegamos a cadastrar em nosso sistema. Deixa eu fazer uma conta aqui, só fazer uma conta aqui ligeira que a gente descobre. Muito bem, enquanto isso eu vou falando aqui, você está acompanhando, continue aí acompanhando a gente, tá? Fica aí com a gente e muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Que Deus abençoe a família belo-jardinense, pernambucana, brasileira, que sempre acompanha o nosso programa Conversa com Cícero, um programa que respeita as pessoas, um programa seríssimo e de responsabilidade e credibilidade gerado aqui dos estúdios da sua TV Notícia Pernambuco. Bem, Jefferson, se você se lembrou, você já calculou, fez os cálculos, fala aí para mim e para o público em geral que está nos assistindo ali naquela câmara, que quantos atletas tinha na LBJ aqui em Belo Jardim? Cícero, a gente tinha um site que era Campeonato de Verão. A gente cadastrava todos esses atletas no site. Só para você sentir um pouco da importância, a gente tinha 16 equipes, 20 atletas por cada equipe, que dá o total de 320 atletas cadastrados dentro da competição. A gente tinha 16 equipes, 4 pessoas da comissão, que dá o total de 64 membros da comissão. Então chega aí a 384 pessoas envolvidas diretamente com a competição, que eram membros da diretoria, treinador, auxiliar técnico, massagista, e podia ainda inscrever outro, que fazeria 4, mais os atletas, 384. Então você já consegue sentir nesse número a quantidade de pessoas que tinham acesso à competição. Se cada time colocar por baixo uma conta ligeiramente, colocar por baixo aqui, Cícero, 16 vezes 150 torcedor, dá 2.400 pessoas. Mas quando a gente pegava uma equipe igual o Bad Boy, igual o Zenit, igual o Pé de Uva, igual o Tigres, o Bad Boy chegou a um número de ter em Belo Jardim mais de 1.500 torcedores. A equipe do Zenit também, mais de 1.500. A equipe do Pé de Uva, mais de 1.000. A equipe do Tigres, mais de 800. Então você formalizava aí um número mais ou menos de... Praticamente aí eu vou chutar, mas não é um número fictício, aí de 10.000 pessoas. Que a competição atingia quase 10.000 pessoas. Que tinha aquele rodízio, a equipe de Cícero ia jogar hoje. Cícero ia, o seu grupinho assistir. Mas se na próxima rodada a equipe de Cícero não jogasse, tinha a possibilidade de Cícero ir, mas também tinha a possibilidade de não ir. Então é um número que, quando sai para abranger, chega a um número de quase 10.000 pessoas. É muito grande o número do futsal de Belo Jardim. E é algo muito importante, que não fica só no atleta, não fica só no treinador, mas fica sim em pessoas que começam a seguir aquele time, porque tem um sobrinho, porque tem um primo, porque tem um irmão, porque fulano é irmão da minha esposa que joga no time, que é primo não sei de quem. Tá entendendo? É exatamente, o futsal é dessa forma, igual qualquer esporte é dessa forma. Então não transforma a vida só do atleta, mas sim de todos que seguem o esporte. Muito bem, estamos chegando ao final, vamos para a última questão, a última pergunta que eu tenho aqui para o Jefferson. Qual é o cenário do futsal atual agora em Belo Jardim? Eu sei, a pergunta, para mim essa pergunta, ela é diferente, mas eu creio que eu já teve outra pergunta quase semelhante a essa no início. Provavelmente você vai responder. Fica à vontade, Jefferson. Essa é a última pergunta de hoje no programa Conversa com Cícero. Fica à vontade. Hoje, Cícero, a última pergunta, ela é um pouco pertinente ao fim do programa.
ela chega, uma pergunta que chegou ao fim, que resulta em luto. Hoje a gente vive um luto no futsal do Belo Jardim porque chegou ao fim, certo? Não chegou ao fim porque tem pessoas que vivem ainda na pele, que brigam pela volta do futsal do Belo Jardim, que gritam pelo futsal do Belo Jardim, certo? E hoje a gente não tem o futsal de Belo Jardim como prioridade em Belo Jardim. Hoje a gente vive uma bandeira de luto. Chegamos ao fim, encerramos nossa carreira e não temos expectativa de volta. Hoje o futsal de Belo Jardim não tem nenhuma competição. Encerramos o ano de 2024 sem nenhuma competição. A gente já está aí praticamente agora, amanhã é 23, não é isso? A gente já está aí chegando aí, falta uma semana praticamente aí para novembro. E quando chega assim em novembro, é muito difícil ter uma competição de novembro para dezembro aí. Então nós vamos encerrar o ano sem nenhuma competição. E 2005 nós não sabemos como é que vai acontecer o futuro do futsal do Belo Jardim. Bem, encerrando o programa de hoje, Conversa com Cícero, desde já eu quero agradecer principalmente aos nossos telespectadores, que é você que nos motiva a estar aqui no estúdio e você está aí do outro lado da tela. Eu tenho um carinho imenso, tanto pelos ouvintes lá de rádio que eu já trabalhei, como também pelos telespectadores, que é vocês, nossos amados belo-jardinenses, que sempre nos motiva a estar aqui na tela da sua TV Notícia Pernambuco, fazendo esse programa Conversa com Cícero. Beleza? Desde já, eu quero agradecer também, não só ao público, mas agradecer ao Jefferson, que se disponibilizou, né, ao vir aqui no programa, falar um pouco da Liga, da LBJ, aliás, a trajetória da LBJ, né? Ele esteve aqui, quero agradecer com imenso carinho, não só ao Jefferson, mas a toda a equipe da TV Notícia Pernambuco, ao nosso diretor Leandro, e a todos vocês. Um abraço para o Dé do Queijo, né? Um abraço para o Mazinho, que já jogou, inclusive, não sei se era ausente, era... Ele falava muito para mim quando tinha jogo, que ele jogava, ele deu uma paradinha de jogar, o Mazinho lá, aí frente ao banco que é meu primo. Um abraço também para o Jefferson, que é o Jefferson, que também já chegou, que é lá no tecido ali, junto com o pai dele. Gerson da diretoria do Bad Boy, que mora lá na Avenida Santa Antônia. Um abraço, gente boa, um abraço para ele. Beleza? Então é com você, as suas considerações finais, fica com você, Jefferson. Cícero, quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a vocês que fazem parte desse blog. Eu disse a Leandro, abra seu blog, faça o seu blog e vá com os pezinhos no chão, que eu tenho certeza, você tem um grande talento e o céu é o limite, tá entendendo? Quando a gente faz as coisas com seriedade, com respeito, o percorrer é duro, mas a vitória aí é louvável mais no final, certo? Tem só uma peculiação em relação a Mazin e Velhas Bicicletas. Mazinho e Velhas Bicicletas foram os únicos atletas de Belo Jardim que participaram de todas as edições da LBF, que é a Liga de Fabrício, e da LBJ. Todas as edições eles participaram, esses dois atletas. Então, são, na verdade, duas múmias do futsal de Belo Jardim aí. Tá ouvindo, né, Mazinho? Que vai se alastrar aí por muito tempo assistindo. Aí. Quero agradecer também a minha esposa que tá ali assistindo ali, compartilhando ali. Tirou um tempinho para vir assistir a entrevista. Quero agradecer a Leandro, certo aí, que é o filho de Fernandinho. E agradecer a você, Cícero. Obrigado. Eu não lhe conhecia. Na verdade, quando colocou lá entrevista com Cícero, eu acho que é esse Cícero, meu Deus, fiquei voando. Aí eu fui procurar a entrevista, aí ontem eu achei. Mas você é um cara fantástico, prazer lhe conhecer. Obrigado. Mandar um abraço para todos que fizeram parte da diretoria da LBJ ao passar dos tempos aí. Sandro Céu, Cleitinho da Lubel, André de Brito também, que foi o primeiro narrador da LBJ, certo? Na verdade, André de Brito, ele trabalhava, veja só como é que transforma vidas o esporte de Belo Jardim. Leandro sabe disso aí. Ele trabalhava na agência de trabalho
E a gente, quando foi fazer a primeira competição de Belo Jardim, a gente disse, bora colocar ao vivo? Vamos colocar ao vivo a transmissão? A gente chamou Edson da Areste. E a gente disse, a gente tem uma necessidade em colocar um narrador. Mas quem era esse narrador? Só tinha Juninho. E Juninho era o nosso concorrente porque fazia parte da LBF. Então o Juninho não vinha narrar jogo de uma liga que estava iniciando na cidade de Belo Jardim, que era possível total concorrência. Então a gente ficou sem uma carta na manga. Então o Sandro Céu disse, tem um cara ali que tem um vozeirão. Eu acredito que se chamar ele, ele vem. Aí disse, quem é esse cara? Aí ele disse, André. Aí eu digo, oxe, esse cara, bicho. Aí ele me mostrou, eu disse, esse cara nem falar fala. Quando ele abriu a boca naquela quadra do Donino, eu disse, ô Sandro, esse caba não é o mesmo caba não, pô, isso aí deve ser irmão dele, tem condições não. O cara narrando que parecia Galvão Bueno. Então o cara trabalhava na agência de trabalho, a LBJ colocou ele para narrar jogo. Pelo blog, hoje o cara é um dos donos de um dos grandes blogs da cidade de Belo Jardim. Parabéns, Veja só como é que o esporte também transforma a vida. Transforma. Tá entendendo? Tira uma pessoa da onde não tinha quase expectativa que com o passar das gestões ia ser demitido, tirou dali para dentro de uma quadra, da quadra jogou ele para dentro do próprio comércio dele. Então o esporte ele é mágico, como eu falei, ele transforma as vidas. Aí quero mandar um abraço para todos os times de Belo Jardim, para o Bad Boy, para o Zenit, para o Tigres, para o Pé de Uva, para o Manchester City, para o Manchester United, para o Tambor Madrid, certo? Para o Rei Pelé e para todos os times aí da cidade de Belo Jardim. Eu tenho certeza que coisas boas estão por vir, certo? Tudo está na mão de Deus. A gente não pode dizer que é o fim, certo? Porque o fim só quem pode declarar é Deus. Então a gente tem muita coisa boa aí por vir e vamos aguardar e repousar no Senhor, certo? Amém. Bem, gente, encerrando o programa Conversa com Cícero de hoje. Olha, até o próximo programa, até lá. Deus abençoe a família Belo Jardinense, pernambucano, brasileira. Um forte abraço, um cheiro no coração e até o próximo programa Conversa com Cícero aqui na tela da sua TV Notícia Pernambuco. Tchau, tchau, até lá.